Trilhas da Democracia de hoje realiza uma análise dos resultados do primeiro turno das eleições municipais de 6 de outubro, do ponto de vista do MST e do MTST. Isso, bem como fazendo um balanço das candidaturas apoiadas pelos dois movimentos sociais populares, os dois mais importantes movimentos sociais populares do Brasil, um balanço das candidaturas que foram eleitas, vereadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas, que tiveram o apoio dos dois movimentos e as perspectivas para o segundo turno das eleições a serem realizadas no dia 27 de outubro. Excepcionalmente, nesse Trilhas, Normando Rodrigues, que vem compartilhando comigo a condução do programa, não participará, mas retornará no programa do dia 20 de outubro. Então, embarcando nesse nosso estúdio virtual, com muito prazer, eu convido Maíra, do MST. Seja muito bem-vinda, Maíra. Parabéns pela eleição, pelos 14.667 votos. Me corrija se eu estiver errado, essa informação é do site do TSE. Parabéns, vereadora eleita pela cidade do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Maíra. Obrigada, Marco. Obrigada, Brasil 247, esse canal que foi tão importante, né, durante esse processo eleitoral no município do Rio de Janeiro, mas também em outros lugares do Brasil. Um canal que a gente conversa sobre a política, que a gente debate sobre os reais problemas do povo. Então, agradecer muito a esse convite para a gente fazer esse balanço pós-eleitoral. Você me ouve direitinho, Marco? Perfeitamente. Perfeitamente, beleza. Então, agradecer muito. Acho que a gente vai ter muita coisa aí para debater no dia de hoje. A segunda convidada, ex-deputada estadual da mandata das juntas do PSOL, eleita vereadora pelo PSOL com 7.619 votos. Embarquemos. Jô Cavalcante. Seja muito bem-vinda, Jô. É um prazer recebê-la no Trilhas. Bom dia, Marco. Bom dia a todos os participantes. E eu quero agradecer também, né, pelo convite. Muito importante a gente estar debatendo a política pós-eleição, né, e o papel dos movimentos sociais nesse período eleitoral, como foi importante, né? Então, agradeço muito ao portal 247 também, que fala do nosso campo, né, o campo mais progressista, e dizer a importância de ter esses debates, né, para a nossa conjuntura e as avaliações. Dando continuidade, embarquemos agora os dois coordenadores nacionais dos dois movimentos sociais populares, começando pelo membro da coordenação nacional do MST, Raul Amorim. Seja muito bem-vindo, Raul. É um prazer recebê-lo no Trilhas. Muito obrigado, Marcos. Bom dia a todos e todas que acompanham o Trilhas pela Democracia. Também um prazer estar aqui com a Jô e com o Rude, do MTST, que forma parte da nossa articulação nacional, que é correspondente às duas frentes, né, a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, e também um grande abraço na companheira Maíra, que teve uma votação expressiva no Rio de Janeiro, e também é parte dessa construção da projeção de novas lideranças na luta institucional. Então, parabéns em nome dela, da Jô, de todas essas companheiras que se colocaram à disposição na luta institucional. Por fim, mas não menos importante, Rude Rafael, da Coordenação Nacional do MTST. Eilo, seja muito bem-vindo, Rodrigo. É um prazer recebê-lo no Trilhas de novo. Salve, Marco. Um grande abraço para a Maíra, para a Jô, para Raul.
É um grande prazer estar aqui de novo, repetindo essa dobradinha que já fizemos em outros programas, entre MST e MTST, e agora falando da conjuntura política que ainda está em aberto, né, do processo eleitoral brasileiro, mas já colhendo um pouco e avaliando um pouco o saldo desse primeiro turno e a eleição no Legislativo Municipal. Bom, então comecemos esse diálogo com a pergunta direcionada às duas vereadoras eleitas no dia 6 de outubro, e a questão é a seguinte, Maíra e Jô, qual é a importância da eleição de candidaturas vinculadas organicamente ao MST e ao MTST? Qual a importância dessa tomada de decisão, né, dos movimentos que são movimentos de luta social, política, ideológica, fazerem também a luta institucional, entrarem na luta institucional, nesse momento que é um momento de reconstrução do campo da esquerda a nível local, a nível regional, depois, vou usar a expressão da presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, depois do calvário, né, desse período da ofensiva da extrema-direita e do bolsonarismo, que não terminou ainda. Maíra, por favor. Olha, Marco, demais. Eu acho que essas eleições, a gente ainda está fazendo, né, alguns balanços em relação ao papel e ao peso, mas eu acho que, sem dúvida, uma mensagem que deixa para a gente nos municípios é como a população e o conjunto do eleitorado vem olhando para os movimentos sociais, e aí com essa virada de chave também na disputa da luta institucional, como protagonistas, né, como forças políticas que contribuem em novas formas de fazer política. Eu acho que essas novas formas, elas não estão necessariamente alinhadas a uma nova geração, porque eu acho que tem pessoas, né, que viveram em outros momentos políticos e que hoje se evidenciam nesses movimentos sociais. Mas acho que a nova forma de fazer política, ela está justamente vinculada a esse trabalho de base, a organização popular, a escuta das demandas concretas da vida do povo, e há uma nova forma também, inclusive nos métodos, né? Quando a gente fala sobre agitação e propaganda, sobre o uso de elementos lúdicos para poder dialogar com as mensagens da política. Então, eu acho que, obviamente, o mal do bolsonarismo, a extrema-direita, elas se mantém como uma força política com bastante relevância no cenário nacional. Mas é importante a gente entender que essa eleição pós-golpe, em que a gente ainda sente o reflexo do golpe no número de vereadores eleitos pelo Centrão, pelas prefeituras, mas é importante também entender esse lugar que os movimentos sociais adquiriram a nível nacional em 2022, mas também a nível municipal nessas eleições de 24. E eu acho que, quando a gente pensa as nossas eleições lá no Rio, né, uma cidade que elegeu Bolsonaro, que tem toda uma construção da sua política ligada às milícias, né, a poderes paralelos que há muito tempo tentam esfacelar os movimentos comunitários, os coletivos de bairro, a gente percebe que a nossa eleição ela foi muito pautada por um debate muito concreto que está atingindo a vida do povo carioca, que é a questão da fome. Então, quando o movimento social se dispõe, né, a colocar uma força nas eleições, falando sobre um problema que atinge diretamente a vida do conjunto da população, e aí dialogando, né, com iniciativas concretas de cozinhas comunitárias, de hortas, já entregando esse trabalho no cotidiano e se dispondo a aumentar, né, e a criar política pública em cima disso, eu acho que isso traz uma novidade, né, de fato, que não é necessariamente uma forma de negar as outras formas de se fazer política, mas de se incorporar uma maneira com pés bem fincados no território, na organização popular e também na disputa das ideias com a extrema-direita. Jô? Então, me agradecer novamente, né, por estar nesse programa tão importante e debater um pouquinho sobre essa conjuntura que a gente viveu nas eleições municipais, né?
o movimento social faz um balanço que teria que estar na disputa esse ano, por conta de que a gente teve um cenário muito preocupante, né, nas eleições de Conselho Tutelar. Então, a gente vê que dentro dos territórios está sendo tomado, né, por forças que são conservadoras e estão lá no território todos os dias. Então, nós, enquanto movimento social, também teria que estar disputando essa eleição, por entender também que dentro da Câmara Municipal é um instrumento de luta também que a gente pode estar trazendo o protagonismo para os movimentos, que é tão criminalizado historicamente, e fazendo uma política diferenciada do que as gestões fazem, né? Eu acho que os movimentos sociais têm criado esse peso desde a pandemia para cá, fazendo política pública direcionada para a população, que deveria ser obrigação do Estado, e quem tomou conta foi os movimentos, né? O MTST com as cozinhas solidárias, o MST com o programa de alimentação para todo mundo, as cozinhas comunitárias, bem como Maíra falou, e perdão. E aí é isso, né? Eu acho que é um papel muito importante os movimentos sociais nesse período eleitoral. Não é à toa que a gente teve saldo positivo em algumas capitais do Brasil, né? Os movimentos fizeram um trabalho, mesmo que alguns, falando pelo MTST, algumas candidaturas não se elegeram, mas fizeram um trabalho muito importante, né, de diálogo com a população, de ir nos territórios, de ficar o pé no barro mesmo, conversando com olho no olho, e sabendo que a gente pode fazer uma política diferenciada sem a tradicional, que é feita todos os dias por esses tradicionais que estão aí há muito tempo, né? E muitos deles são vinculados a pais, irmãos, filhos, mulheres que são de famílias tradicionais, né, dentro da política. E aí a gente ter nosso rosto representado lá dentro da Câmara Municipal é dizer que os movimentos vão continuar organizados fora da Câmara Municipal, mas também com o pé lá dentro, para fiscalizar as políticas públicas que são necessárias para a população, né? Como ligado com o governo Lula, e também em prol de uma justiça social que a gente acredita, né? Que enquanto o Brasil não for igual para todo mundo, a gente não vai conseguir avançar nas políticas para os mais vulneráveis. Jô, só antes de passar a palavra para Raul e para a Rude, você fez referência aí às eleições para os conselhos tutelares. Eu queria te ouvir rapidamente, e depois, Maíra, sobre o mapa que sai das eleições, o mapa político que sai das eleições para os conselhos tutelares, as últimas eleições que aconteceram, e se daquele resultado das eleições para os conselheiros tutelares já se tinha uma ideia, um mapeamento desse avanço contínuo de candidaturas vinculadas às igrejas neopentecostais. Por favor, Jô, e depois Maíra. Não, então, né, a gente participou diretamente, né, das eleições dos conselhos tutelares, inclusive a gente apoiou alguns companheiros e companheiras, né, das RPAs em que a gente tinha ligado. E aí a gente vê no dia da eleição a velha tradição de sempre, né, da compra do voto, de chegar na casa das pessoas e levar para ir votar. E aí a maioria, né, o Conselho Tutelar é uma coisa que foi criada por nós da esquerda, do campo progressista, e hoje está sendo tomada por esses conservadores. E a gente viu isso, né, no dia a dia, entendeu? Aqui a gente conseguiu alguns do campo progressista, mas foi muito pequeno, ao contrário da bancada conservadora, que levou quase todas as RPAs, né, e nos territórios, né, que isso é preocupante, porque quanto mais eles se aproximam, mais é lavagem cerebral na cabeça da população. Então, o balanço que a gente fez sobre o Conselho Tutelar se refletiu aqui no município, né? Foi eleito o Gilson, foi eleito Medina, que são da extrema-direita, o Collins, né?
E aí, assim, a gente vai ter muito desafio dentro da Câmara Municipal, justamente por vai ser um embate que a gente vai estar oposição à gestão, né, que está aqui que foi eleita aqui, né, e também vai ser um embate ao setor conservador que vai se formar, né, que está se formando dentro da Câmara Municipal, né. Maíra? Sem dúvida, a eleição do Conselho Tutelar, né, ela deu uma prevista assim, um pouco na conformação das forças e também, acho que principalmente na organização da extrema-direita, né, pelo menos aqui no município do Rio e no Brasil inteiro. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebeu durante o processo das eleições que grande parte dos setores ligados à esquerda mais progressista dentro das igrejas católicas, as organizações populares de bairro também se organizaram para tentar conter, né, essa extrema-direita lá no município. A gente teve o caso de uma companheira do PSOL, inclusive, que é conselheira tutelar, a Vanderleia, e ela, desculpa, a Patrícia Félix, ela foi muito bem votada, uma das mais bem votadas, foi candidata agora a vereadora, não se elegeu, mas conseguiu construir uma campanha com bastante legitimidade, pé no chão, enfim. Então, acho que, sim, a extrema-direita, né, ela galgou uma pré-eleição ali durante o processo de conselheiros tutelares, conseguiu levar algumas cadeiras, mas, ao mesmo tempo, essa construção aí de tentar segurar, acho que também contribuiu para que a esquerda mantivesse um tamanho interessante a nível de vereadores e de prefeituras assim, no estado do Rio. Raul, passemos agora à análise nacional, né, dos movimentos. Né? Como é que o MST analisou, em linhas gerais, os resultados do primeiro turno das eleições e qual é o balanço em termos quantitativos de número de vereadores apoiados pelo MST que foram eleitos, prefeitos, prefeitas, e que passaram para o segundo turno contando com o apoio do movimento. Por favor, Raul. Tá bem. Nós ainda estamos fazendo balanço, mas o que é perceptível foi esse ponto que a Maíra colocou, né? Que essa eleição ela ainda se coloca no marco desses 10 anos de resistência, um período muito difícil do golpe. Então, mesmo com a eleição do Lula, ela foi dada em frente ampla e a gente ainda não conseguiu construir, de fato, uma agenda de esquerda dentro desse processo para implementar um avanço e um fortalecimento junto com mobilizações e construção de força real, né? Nós estamos num processo de resistência ativa e ainda construindo a retomada. Então, as dificuldades dentro desse marco. Segunda coisa, que ficou perceptível, que se deu foi uma vitória do Centrão, né? Uma vitória dessa direita tradicional, um aumento expressivo do PSD, MDB, União Brasil, PP, enfim, nas eleições municipais, né? Que é uma vitória das emendas secretas. E veja, eles conseguiram construir uma engenharia que ganharam no Bolsonaro, mas também continuam ganhando no Lula. 98% dos prefeitos mais turbinados com emenda se elegeram. Então, isso é parte, assim, do nosso desafio, que enfrentamos esses partidos, essa direita, nos municípios. Não digo que é uma vitória clara da extrema-direita, mas é perceptível um avanço e fortalecimento, principalmente em algumas regiões. Os informes que a gente recebeu do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, nos Três Vales, aqui em São Paulo, em algumas capitais, enfim, existe, digamos, um aumento do terreno da extrema-direita. No geral, nós podemos entender que isso representa um cenário político mais à direita no geral, né? E a esquerda, como um movimento dialético, a esquerda acabou perdendo terreno. Aqui em São Paulo ficou bem expressivo, várias cidades importantes com resultados abaixo assim, do esperado, embora o PT tenha crescido em números, mas foi só o PT, os demais eles tiveram, de fato, uma perca de terreno, inclusive na quantidade de vitórias. E mesmo o PT
50% das prefeituras do PT se concentram em 3 estados no Brasil. Está ali no Piauí, na Bahia e no Ceará. Então, também é localizado esse processo de maioria de vitórias de prefeituras do PT. Avalio também que houve uma dificuldade, assim, ou melhor, uma necessidade de uma presença maior do governo nas campanhas, né? Uma dificuldade nossa, assim, de conseguir construir um discurso de defesa do governo Lula, já que todo o discurso da direita foi de ataque, de nacionalização das campanhas, né, e talvez uma participação maior no governo do próprio Lula, né, contribuindo em algumas candidaturas importantes, né. Isso também é parte de uma dificuldade ainda da chegada efetiva das políticas públicas do governo federal. Também acho que algumas questões começaram a tomar maior abrangência. Uma é a questão ambiental. A segunda o que parece é que as candidaturas vitoriosas de esquerda representam também uma vontade de maior representação, né, das nossas questões estruturais do Brasil, questões da população negra e das mulheres. Então, que a gente percebeu também que dentro da esquerda houve uma necessidade, assim, vitórias amplas. E o nosso desafio no segundo turno agora é enviar a militância. Na verdade, a militância já está em brigadas e fortalecendo nas capitais de segundo turno prioritárias, né? Principalmente aí São Paulo, Fortaleza e Porto Alegre, né? Sobre o MST, você perguntou, nós lançamos mais de 600 candidaturas, né? Foi 639 candidaturas, 251 foram do movimento mesmo, foram militantes, pessoas da nossa base de assentamentos e acampamentos que se projetaram para essa tarefa pela primeira vez, e 388 aliados em mais de 350 cidades. Disso, nós elegemos 167 candidaturas, sendo elas 48 desses que são diretamente de nossa base, né? Isso representa, no total, 1,5 milhão de votos das candidaturas lançadas e apoiadas pelo MST. Então, esse, digamos, que é um panorama das candidaturas que nós apoiamos nacionalmente. E dos votos específicos desses candidatos foram 142 mil votos. Então, é um pouco do cenário nosso também em relação ao balanço. Tivemos vitórias importantes, que eu queria destacar aqui. Uma é a própria Maíra, o Edilson, lá em Caruaru, que é uma cidade bastante conservadora, que conseguiu uma margem de voto bastante alta. O Camilo, em Aracaju, o Tito, em Paraupebas, uma cidade dominada pela Vale. Nós vamos ter lá um mandato forte de combate ao processo ali da questão ambiental, a reeleição de Pedralva, enfim, vários em Belo Horizonte. Então, isso demonstra também essa força da batalha ideológica nossa. Por fim, assim, do balanço desse processo nosso do movimento, como eu coloquei, é a primeira vez que o movimento se coloca, e tanto numa necessidade de fortalecer esse debate da reforma agrária, da questão agrária, da produção de alimentos no município, também parte de uma proteção das áreas do MST, proteção das ideias de extrema-direita. Houve um crescimento dos candidatos de extrema-direita, principalmente ligados ao agronegócio, tentando penetrar nos nossos acampamentos e assentamentos. Então, esse embate ideológico foi muito importante. E também de políticas públicas, de elaboração e construção, tanto nas câmaras como nas secretarias, que é crucial para garantir políticas públicas que contribuam a um fortalecimento, a uma vida melhor no campo, desde a educação do campo, a questão dos alimentos saudáveis, que sejam implementados, enfim. E acho que foi um momento importante, um momento bom do MST, de percorrer os municípios, percorrer os bairros, conhecer melhor a realidade do nosso povo, fazendo debate sobre a questão urbana, a crise ambiental, enfim, politizando a sociedade. E talvez esse processo eleitoral contribuiu com a ampliação das nossas relações, a construção, que é um objetivo nosso, de reconstrução de um novo bloco de esquerda, ou um novo bloco progressista nas cidades, a nível local. É importante uma retomada,
a projeção de novas lideranças ao nível local, para ir construindo essa sensibilidade de uma agenda fortalecida nos municípios. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, que a gente pode socializar de antemão, Marco e demais. Rude, Então, Marco, do ponto de vista do MTST, qual é a avaliação que foi feita e o balanço em termos quantitativos de candidaturas, sejam diretamente vinculadas, orgânicas, da base do movimento, ou então apoiadas pelo movimento? Por favor, Rude. Então, Marco, a gente tem muito acordo com a avaliação que já foi trazida tanto por Maíra, por Jô e por Raul, né? A gente já tinha essa percepção de que as eleições desse ano seriam um terceiro turno da eleição de 2022 e um turno zero da eleição de 2026. Eu acho que a compreensão também, como o Raul colocou, né, de que as eleições de 2022 não foram só vitoriosas, né? A gente teve aí um enraizamento conservador, principalmente no legislativo, né, que conseguiu travar um conjunto de avanços, que conseguiu fazer avançar uma pauta conservadora, principalmente de criminalização dos movimentos sociais, né, o que foi a CPI do MST, um conjunto de projetos de lei que prevêem o avanço dessa agenda conservadora, e a gente vê isso refletido também nas eleições municipais, né, o quanto avançou não só no legislativo, esse centrão que, na verdade, é a direita tradicional, né? E a gente vê também, por outro lado, esse movimento de renovação política no campo da esquerda. Acho que é importante destacar, e o papel dos movimentos sociais nesse processo, né? A gente está falando aqui do MST e do MTST, mas é importante também destacar, por exemplo, o avanço que teve o movimento indígena nas eleições, né? A gente teve 9 prefeitos indígenas eleitos, teve 241 vereadores e vereadoras indígenas, o movimento LGBTQI, APN+, que também elegeu 231 representações, uma delas, gostaria de frisar, aliada nossa, da nossa corrente do PSOL em São Paulo, a Amanda Pascoal, que teve mais de 100 mil votos na principal capital do país. Enfim, acho que do ponto de vista do MTST, a gente vem construindo esse debate institucional, né? Desde 2016, a gente teve uma candidatura em Recife, o companheiro Severino, a vereança. 2018, tivemos a eleição das juntas, né, fazendo com que Jô fosse co-deputada, mas também a eleição, a candidatura de Guilherme Boulos à presidência da República. 2020 também expressou o nosso posicionamento do Guilherme Boulos na Prefeitura de São Paulo e outras tantas candidaturas. 2022, a eleição de Guilherme para deputado federal, de Ediane Maria, deputada estadual em São Paulo, e esse ano a gente concentrou algumas candidaturas, né, do movimento em si. Não foram muitas, foram 11 candidaturas nossas, uma delas foi eleita, a de Jô Cavalcante, a outra delas está no segundo turno, o companheiro Guilherme Boulos, em São Paulo, mas também dentro do PSOL, várias candidaturas aliadas nossas, né, do próprio Yuri, por exemplo, que hoje está no segundo turno também em Petrópolis, né, a própria Bela Gonçalves, que foi para vice do Rogério Corrêa em Minas Gerais. A gente conseguiu aí avançar em 8 mandatos, né, no nosso balanço, de aliados também, mas a gente não teve nessa eleição um investimento tão grande, por exemplo, quanto outras organizações, né? Quanto o próprio MST, que teve aí mais de 600 candidaturas. A nossa lógica foi mais concentrar e também fazer um processo de experimentação, né? De ir construindo novas lideranças políticas, de ir interiorizando também o debate do MTST. Então, a gente teve
em São Paulo, não só candidaturas em São Paulo, da Débora Lima, que hoje é a primeira suplente da Federação Pessoal Rede, teve 23 mil votos, teve candidaturas no ABC Paulista, tivemos candidaturas em Minas Gerais, principalmente em Frutal, Diamantina, Uberlândia, Montes Claros, tivemos candidatura na Bahia, em Lauro de Freitas, no Recôncavo Baiano. Então, partiu muito de uma avaliação do movimento que precisava experimentar, construir também um processo de interiorização da organização, e a nossa avaliação é positiva. Acho que a gente vai crescendo também do ponto de vista político, pautando o debate, como foi falado, da articulação, inclusive, né, da reforma agrária, da reforma urbana, dando concretude a esse debate ambiental, como o Raul falou, no ambiente urbano, né? Quando a gente fala da questão ambiental, muitas vezes ele está situado no campo, em virtude do impacto do agronegócio, ou na floresta, e a gente tem feito esforço, inclusive, a partir da atuação de um companheiro nosso na Secretaria Nacional de Periferias, que tem trabalhado a questão da prevenção e gestão de riscos, né, socioambientais, trabalhado também essa agenda no urbano, e as nossas candidaturas têm servido também para pautar essa agenda, né, não só em virtude de conquistar espaço no legislativo e no executivo, mas também de trazer uma agenda que gere pressão não só nas câmaras municipais, mas também para políticas públicas do executivo municipal, né, que a gente consiga aí avançar conjuntamente, articular processos políticos que avancem no aprofundamento dessa agenda progressista num contexto que, concordo com o Raul, é um contexto ainda regressivo de resistência, mas que a gente precisa também construir uma ofensiva política. Eu queria só, esqueci de falar de uma conquista importante, de uma aliada nossa que foi também vai ser companheira de Maíra aí no Rio, a Thaís Ferreira, que também se elegeu pelo PSOL, então é uma candidatura também que foi prioritária nossa. A gente teve também a candidatura da própria Talíria, né, que o MTST no Rio de Janeiro em Niterói, mais especificamente, investiu bastante, foi uma candidatura bonita, infelizmente esbarrou aí nessa polarização em Niterói, que levou o Jordi aí para o segundo turno com o Rodrigo Neves, mas é isso, faz parte da conjuntura política que a gente tem no Brasil hoje. Eu acho que serviu muito de aprendizado para o movimento. Maíra, Jô, e também Raul e Rúdio na sequência, né? No Trilhas da Democracia, que foi ao ar ao vivo no dia 6 de outubro, a deputada estadual do PT de Pernambuco, Rosa Amorim, desenvolveu um raciocínio que indicava o conjunto das lutas necessárias a fim de fazer o enfrentamento da extrema-direita nos territórios, né? Nível local e regional, mas também nacionalmente. E ela dizia: a luta social é fundamental, é a nossa base de sustentação, a luta ideológica, né? É preciso fazer a disputa no campo da luta por hegemonia, da luta em torno de valores, e uma terceira luta, a luta institucional, que só recentemente passou a ser incorporada mais diretamente pelos movimentos, né? Maíra e Jô, quais são os desafios que vocês vislumbram nos próximos 4 anos nessa disputa travada dentro da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro e da Câmara de Vereadores do Recife, né, que tem realidades distintas, né? Quer dizer, o prefeito reeleito, Eduardo Paes, tem uma base de sustentação sólida, mas existem representantes, tanto do PT quanto do PSOL, que formam uma bancada de oposição
apesar do PT ter apoiado a candidatura de Eduardo Paz, mas existe, digamos, um número consistente de vereadores para fazer a crítica, as proposições necessárias. Eu queria que Maíra fizesse a avaliação, e Jô, que é um cenário diferente, né? O prefeito João Campos vai ter uma ampla base de sustentação, e Jô será uma figura isolada, né? Existem 3 candidaturas, não é isso, Jô, que foram eleitas pelo PT, posso estar enganado, mas que foram 3, mas que compõem a Frente Popular do Recife. Mas eu gostaria, então, de ouvi-las, Maíra e Jô, inicialmente, e depois Raul e Rude, né? Os desafios que vocês imaginam para os próximos 4 anos dentro da Câmara de Vereadores do Rio e do Recife. Maíra, por favor. Olha, em termos de desafios, a gente vinha afirmando, né, durante a nossa candidatura, que o Rio de Janeiro ele precisava se repensar a partir do ponto de vista de para onde vai o investimento público, do poder público, e também no sentido do aprofundamento da democracia, né? Considerando a cidade como berço do bolsonarismo e como uma cidade em que, de fato, a gente precisa virar esse jogo da disputa ideológica, pensando, inclusive, em 2026, mas não apenas, né? Pensando, de fato, nessa diminuição do poder da extrema-direita e do bolsonarismo no Estado e também no Brasil. Dito isso, eu acho que a gente tem 3 desafios principais, assim, né, a nível da Câmara de Vereadores. O primeiro que a gente percebe é sobre a necessidade de combinar uma luta de unidade ampla e democrática, entendendo, né, essa frente ampla dos partidos da esquerda e dos partidos também mais da centro-direita, mas que tem esses princípios democráticos, né, que valorizam a democracia. Então, construir essa frente ampla, mas não rebaixar o nosso programa para essa frente ampla. Então, construir também uma força progressista, uma força popular, como a gente chama, né, uma frente popular, dentro dessa frente democrática que girou em torno aí da reeleição do Eduardo Paz. Para nós, do MST, dos movimentos sociais, existem debates que não vão ser... para a gente não tem como perder, né, o sentido, assim, é que a gente vai para cima. E um deles, que saiu, inclusive, essa semana nas redes sociais, né, nos jornais, é em relação ao armamento da Guarda Municipal. Para nós, isso é um retrocesso muito grande. E a gente sabe que essa é uma pauta da atual prefeitura, né, antes, inclusive, da reeleição, e que a gente sabe que a tarefa do movimento social, dos partidos de esquerda, dessa frente popular, é justamente barrar esses retrocessos e as políticas neoliberais que, infelizmente, esse campo aí mais amplo tenta colocar, né, em grandes pontos, como a questão da educação e da saúde. Então, consolidar essa frente popular, mas também sem perder de vista a necessidade de construir com uma frente democrática. Um segundo desafio, e aí que dialoga diretamente com os objetivos do MST também... Eita, travou. Voltou? Voltou. Acho que Raul pode comentar, é em relação a essa mobilização permanente. Assim, né? Para nós, não existe condição de construir esse mandato, estou virando a chave aí da candidatura, mandando, esse mandato, se a gente não tiver a força social dos movimentos organizados, dos sindicatos de professores, dos sindicatos de médicos, dos movimentos de juventude organizados para a gente travar os bons combates coletivamente, assim, né? A gente não pode se iludir de que elegeu uma candidatura, 2 candidaturas, 3 candidaturas, e a gente vai conseguir ganhar maioria no parlamento. Isso se faz também com a lotação dos movimentos sociais nas galerias, na organização cotidiana nos territórios, né? O mandato ele tem que contribuir para essa organização cotidiana nos territórios. Então, esse é um desafio que a gente coloca, que é conseguir aproximar a organização popular e o trabalho lá na Câmara, né? Mas acho que alguns mandatos, o mandato da Marina, do MST aqui no Estado, da Rosa, eles contribuem para mostrar que é possível, né, alijar aí as 2 forças. E acho que um terceiro desafio
no sentido do investimento, né? No debate sobre orçamento, no debate sobre o que é prioridade para o município. A gente fez a campanha toda baseada em 3 principais debates, né? E aí, principais debates que são políticos, mas, sobretudo, orçamentários. Então, o primeiro é a questão do combate à fome. Para nós, não existe pensar uma cidade do Rio de Janeiro, G20, reconstrução da democracia, se a gente tem 500 mil pessoas em situação de fome, se a gente tem 2 milhões em situação de insegurança alimentar. Então, é preciso retomar políticas sociais, e a gente vê que o governo Lula tem despendido uma energia muito importante nesse sentido, né, de trazer financiamento, de trazer orçamento para o Plano Safra, para a pequena produção. E a gente quer levar isso também para a cidade. Outro né, desafio assim, orçamentário é no ponto de vista da juventude. Acho que grande parte do sucesso eleitoral que veio da nossa candidatura, Raul comentou um pouco, outros companheiros comentou também, essa questão da renovação, inclusive, da juventude, do protagonismo da juventude, e a gente vê que, infelizmente, hoje, o desemprego na cidade do Rio de Janeiro ele é maior do que o marco nacional, né? Então, é importante pensar a política de geração de emprego e renda para a juventude na cidade, e para isso tem que disputar orçamento. E, para finalizar, né, assim, passar um pouquinho para a Jo também, é a questão da educação. Hoje, infelizmente, a postura da prefeitura, né, enfim, da SME, é muito vinculada numa educação mercadológica, numa educação que prioriza mais os contratos ao invés dos concursos. Então, vai ser aí a nossa luta também para priorizar o orçamento público, priorizar o poder, né, o poder público para a disputa também do ponto de vista de uma educação pública, gratuita e de qualidade, com valorização dos seus profissionais e do horário integral, que é algo que a gente quer trabalhar nesses 4 anos, da ampliação do horário integral na cidade. Jo, quais são os desafios, tendo como referência a necessidade da manutenção dessa unidade do campo democrático contra a extrema-direita, mas afirmando esse campo de oposição de esquerda ao atual prefeito reeleito João Campos? Então, a gente fez um mapeamento de como é que vai ser esse processo daqui para frente, por conta de que assim, a gente perdeu mais um mandato dentro da Câmara Municipal, mas a gente conseguiu com que outras parceiras também se elegessem, né? A gente tem Karen, que é a mais jovem figura do PT aí, e a gente está dialogando muito por conta de que a gente pensa em fazer um trabalho em conjunto, né, numa bancada. E aí tem Liana também, que foi eleita na mais bem votada, tem Cida Pedrosa, que é do PCdoB, mas também está alinhado nas pautas que a gente defende, né? Tem pautas que a gente que são inegociáveis, principalmente para nós que faz o MTST, né? Que é a questão das cozinhas solidárias, que é a questão da justiça reprodutiva, que a gente vem dialogando com os movimentos feministas, a questão também das mudanças climáticas. Então, isso está tudo posto e a gente vai fazer uma oposição com responsabilidade, sabendo que a gente tem um dever de ser oposição, porque nem tudo está como se mostra nas redes sociais aqui em Recife. A gente vê que uma cidade que é investida só em propaganda e os recursos que chegam na secretaria são mínimos, principalmente quando vem desmontar uma secretaria, tipo a Secretaria de Habitação. Isso é uma das críticas que vão ser colocadas nesse mandato de vereança que a gente vai fazer na Câmara Municipal, né? Fora isso, a gente vai ter um processo de embate direto com os bolsonaristas da casa por questões óbvias de pautas inegociáveis que a gente não vai abrir mão. Então, vai ter muita luta, mas também a gente entende que se a gente também não tivesse nesse espaço, seria outra pessoa, seria outra figura. Talvez se a gente não estivesse ocupando esse local, poderia ser que fosse de forma mais complicada, né? Principalmente a gente que está no campo da esquerda. A gente tem perdido algumas cadeiras a nível municipal, mas a gente sabe que as pessoas que estão sendo renovadas na política têm muita força de vontade de estar fazendo uma política boa dentro do município, né? E esse é
dos grandes fatores com que a gente vai estar atuando dentro do espaço legislativo. E, para além disso, a gente já tem experiência, porque eu venho de uma Assembleia Legislativa onde a gente era independente, né? A gente já foi oposição, a gente vem historicamente sendo oposição ao PSB e no campo já viveu isso na Assembleia Legislativa, né? Eu vivi isso na Assembleia Legislativa. Então, chegar na Câmara Municipal, eu já trago também essa bagagem de impor o respeito, porque, para mim, o que importa é isso. Tem o respeito, a gente dialoga. Não tem o respeito, acabou-se o diálogo, a gente vai tomar outras providências com formas democráticas e objetivas dentro da Câmara Municipal. Raul, como é que a gente pensa o pós-27 de outubro? A sequência dessas lutas que eu fiz referência a Rosa Amorim, a luta social, a luta ideológica e a luta institucional, nesse intervalo de tempo entre 2024 e 2026? Maravilha. Foram boas as contribuições das companheiras, e eu acho que eles nos apontam um desafio não para 2026, nem para 2028, mas eu acho que a gente tem que fazer um exercício de pensar mais a médio prazo. Pensar que esse cenário todo, desses 10 anos de destruição, ele vem num processo que a gente tem que pensar assim, até 2030, porque é um exercício nosso desses 40 anos, né, de construção de um bloco de esquerda, e que está cada vez mais colocando a necessidade de pensar uma transição desse processo, de projeção de novos jovens, mulheres, para a política social e para a política institucional. Então, um exercício, um desafio do MST é também essa projeção. O movimento com 40 anos tem que se colocar também a inserir nas fileiras, né, novas lideranças, que não é só para o MST, mas principalmente para a esquerda. Um outro desafio que é onde elegemos, né, candidaturas, que esses mandatos contribuam para qualificar o debate no legislativo e na luta institucional. Essa turma tem que ser cobrada. Essa turma tem que estar à frente da disputa, das batalhas todas que seguirão em defesa do povo no campo e na cidade. Também é um desafio, no geral, de busca de uma agenda pós-golpe, que a gente ainda não resolveu isso. Então, essa combinação que ainda nos falta, né? Qual é a agenda no campo econômico? O que tem de agenda para o próximo ano? Está precisando, né? E isso tem que ser construído num processo também de unidade. Em parte do MST, nós estamos construindo uma retomada da luta das ocupações de terra, enfim, do fortalecimento da luta pela terra. Agora, no final do ano, vai ter o G20, que é um momento importante, os 20 países que correspondem ao G20 vão estar reunidos no Rio. Vai ser um bom momento para a gente construir também essa agenda internacional. Por fim, o Lineira, que tem contribuído, boliviano, foi vice-presidente da Bolívia, tem contribuído de pensar esse período a nível regional na América Latina. E ele disse que nós estamos vivendo um período de interpeste, um período de transição. Ele coloca muito, de fato, a dificuldade dessa segunda onda de esquerda, né, ou de governos progressistas na América Latina, que estão tendo muita dificuldade de implementar uma agenda de mudança. Ele diz que essa segunda onda é mais rosa, né? E outras mudanças que estão acontecendo que a gente ainda está tentando entender. Por exemplo, nas formas de comunicação, tem uma revolução da comunicação acontecendo. A mudança no mundo do trabalho, que nos coloca desafios também sobre o acúmulo que a gente teve nesses 150 anos aí da classe trabalhadora, das formas organizativas dão conta, né? Os sindicatos, os partidos, os movimentos, e tudo isso pensando de uma nova retomada na ascensão de luta de massa no Brasil, porque é isso que vai fazer mudança. E ela não será espontânea.
as grandes mobilizações dos anos 80, eles começaram em 74, começaram muito antes a se articular. E tem coisas novas acontecendo. Por isso que eu falei da construção do bloco histórico local. Porque tem coisas boas acontecendo na periferia desse país. Coisas novas, pequenas. Cito, por exemplo, as cozinhas solidárias, né, que foi colocado do MTST, do MST, mãos solidárias, enfim. Em síntese, é necessária uma retomada do trabalho urbano e aproveitar o governo Lula para isso, né? Com a agenda, como a Maíra colocou, da fome, da solidariedade, pensar que tipo de cidade mais humanas queremos, né, para o transporte público, etc., e de uma reconstrução, de uma articulação da periferia do país. E, por fim, o tema da cultura, que tem sido uma forte motriz assim, na mobilização e de contribuir na educação política do povo. Segundo, é necessário construir um programa de transformação, um programa mínimo, que garanta trabalho, renda e melhoria nas condições de vida do povo. E terceiro, é desafio nosso da esquerda fortalecer o nível de educação cultural, o nível de conscientização social, né? Iniciativas como o CRB, os cursos de realidade brasileira, são muito importantes. Enfim, eu acho que não há saídas moderadas, nem saídas paliativas. Esse exercício nosso de gerenciar a crise não é a saída da classe. Nós temos que, diante da crise, não perder de vista o projeto histórico da classe, o comprometimento com o bom, com o justo, com o melhor do mundo. Nós temos que ser os perturbadores da ordem. E eu acho que essa deve ser a missão de quem se elegeu agora. Desculpa. É isso. É porque a tarefa é tão difícil que tu acabou tossindo, né? Se engasgando. E eu passo essa tarefa difícil para a Rude. Rude, a minha pergunta para Raul foi das perspectivas para esse biênio, né, de 2025, 2026. Ele falou da necessidade de uma agenda que não existe ainda para a próxima década. Só que o PSOL e o MTST, eu estou falando dentro de um campo mais amplo, tem o desafio das 2 próximas semanas, né, que é a eleição de São Paulo. Eu queria que você fizesse o arremate desse programa, que está chegando na sua reta final, procurando articular esse desafio das 2 próximas semanas, o desafio dos 2 próximos anos e o desafio dessa agenda da próxima década. Isso daria, evidentemente, um seminário inteiro, mas com a tua capacidade de síntese, como é que é possível pensar esses 3 tempos históricos, lembrando aqui Brodel, né, e Maíra, historiadora, né, conhece de perto isso. Os 3 tempos da transformação, Rude. Eu articularia isso a partir, inclusive, de uma formulação que um movimento parceiro nosso tem feito, que é a necessidade de 3 lutas simultâneas, e aí resgatando um pouco também do que você trouxe de Rosa Morim, né? Primeiro, de capturar a necessidade dessa luta contra o Estado que está posto hoje. Acho que quando a gente fala de uma luta de largo prazo, né? Eu acho que é importante entender que, apesar dos impactos locais, a conjuntura que a gente vive hoje é de um reacionarismo internacional, né, que tem vivido hoje a Europa, o avanço da extrema-direita, do nazifascismo novamente na Alemanha, na Áustria, em vários países, né, como o neoliberalismo tem corroído a democracia de forma contundente. Isso não é tarefa de um dia, de 2 semanas, mas é de vários anos, e eu acho que é isso, a gente recuperar essa necessidade de fazer uma luta contra esse Estado cada vez mais neoliberal, que persegue os movimentos sociais, que cristaliza esse poder tradicional das oligarquias, mas, por outro lado, fazer a disputa pelo Estado também, não só contra o Estado, mas pelo Estado, pensando novas concepções de políticas sociais. Eu acho que quando
a gente resgata, o Raul resgata a onda rosa e o progressismo, entender os limites desse progressismo, de que forma a gente pode construir outras políticas públicas que realmente ataquem os problemas de forma estrutural, né? A gente tem debatido a questão das cozinhas solidárias, não só como uma política de combate à fome, mas como tecnologias sociais que propiciem a participação popular a partir dos territórios, né? Então, acho que isso é fundamental, e também articulam a dimensão campo-cidade, né? Não só pensando a cidade como um espaço de consumo de alimentos, mas também de produção, articulação da produção campesina, né? Agroecológica em enfrentamento a esse agronegócio. Acho que essa política ela resgata a capacidade dos movimentos sociais pensarem em sistema, e acho que tem outras políticas também que têm sido modelo nesse sentido, o programa Periferia Viva, que tem sido pensado a partir da Secretaria Nacional de Periferias, um programa que é fundamental hoje no governo federal, que é o Programa de Democratização dos Imóveis da União, que precisa chegar para os movimentos sociais produzirem moradia, construírem cozinhas comunitárias, solidárias, cooperativas de trabalho, espaços, né, de postos ambientais populares nas periferias, e a gente precisa fazer essa luta para além do Estado também, entendendo que é só a partir da construção do poder popular que a gente vai, de alguma forma, construir um processo que seja de reformas estruturais, mas que também avancem para um processo de transformação que, enfim, supere a lógica de opressões que a gente vive hoje. Então, acho que a nossa esquerda, esse campo que está aqui reunido hoje, nesse papo, está comprometido com essa tarefa, né? O MST completando seus 40 anos, o MTST com 27 anos, as frentes, né? Raul falou da cúpula dos povos no contexto do G20, a gente também está trabalhando a cúpula dos povos no contexto da COP30, que vai ser realizada ano que vem em Belém, e que vai trazer esse debate ambiental para o centro da política, dos governos, mas também a partir da organização dos territórios e dos movimentos sociais que têm construído alternativas, né? Acho que e para fechar, eu acho que a gente tem que pensar não só que os movimentos sociais foram linha de frente das crises que a gente viveu nos últimos tempos, seja na pandemia, né, garantindo não só informação, né, no combate ao negacionismo que permeou esse contexto da pandemia, mas também distribuindo as máscaras, distribuindo alimento e etc., como também no contexto da crise climática, foram as cozinhas de emergência que prestaram os primeiros socorros, e a gente precisa reconstruir cidades a partir dessa perspectiva das mudanças climáticas, como o Jô falou. Então, acho que temos aqui 2 mandatos que vão estar comprometidos com essa luta e que vão inspirar as lutas nas ruas. E aí, para fechar, trazer aquele lema que tem sido tão inspirador para essa renovação das esquerdas, que é de ter um pé nas instituições e milhares ou milhões nas ruas, né? Esse é o nosso desafio para o próximo período. Espero que no dia 27 de outubro tenhamos não só uma vitória em São Paulo, mas em Fortaleza, em Natal, em Porto Alegre, em várias cidades aí que nós estamos disputando o segundo turno, e que isso abra caminho para novos horizontes, para uma esquerda transformadora nesse próximo período. E sem esquecer Olinda, né? Sem esquecer Olinda. Sim, Olinda, sim, Vini, grande camarada. Esse aí já tá mais encaminhado, a luta tá mais perto, né? Mas é isso, acho que é fundamental também lembrar essa luta. Bom, o Trilha está chegando ao fim. Gostaria de agradecer Rude Rafael, da Coordenação Nacional do MTST, Raul Amorim, da Coordenação Nacional do MST, e mais uma vez agradecer e parabenizar as 2 vereadoras recém-eleitas, Maíra, do MST, eleita com 14.667 votos para a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, e Jô Cavalcante, vereadora eleita
da cidade do Recife, com 7.619 votos. O Trilhas da Democracia volta no próximo domingo, recebendo o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco, o deputado estadual Dorial Barros, e o presidente estadual do PSOL, Samuel Herculano, para a gente dar continuidade a essas discussões sobre o campo democrático de esquerda às vésperas do segundo turno das eleições. Então, o Trilhas fica por aqui. Parabéns às vereadoras, agradecimento a Ruth e Raul, e o Trilhas da Democracia volta na próxima semana. Até lá. Um grande abraço.